Amados do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Nós vamos fazer a exposição do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, até o capítulo 4, versículo 1. Nesse primeiro momento, eu lerei apenas até o versículo 11. E na sequência, nós faremos a leitura do resto do texto. Assim diz o Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor, nós caminharemos na sequência da exposição. Meus irmãos, vivemos numa sociedade e, como de modo mais específico, não apenas uma sociedade, mas vivemos um tempo da igreja que, quando falamos de doutrina, quando falamos de estudo da palavra, algumas pessoas chegam a estremecer. Algumas pessoas chegam a se incomodar com a preocupação de estudar de forma mais profunda a Bíblia. Isso está permeado dentro da nossa vivência da igreja evangélica. Não só por mera preguiça, como eu falei com as crianças, mas muitas vezes por uma convicção de que estudar leva à dúvida. Estudar leva à confusão. E não poucas vezes nós vemos as pessoas usando expressões mais ou menos, usando o versículo bíblico mais ou menos da seguinte forma. Não. A lei mata. O que realmente vivifica é o Espírito. Aquilo que está escrito, a letra da lei, leva à morte. O que vai nos trazer vida é o Espírito. E com essa convicção, ou com esse texto, eles dizem mais ou menos assim, está vendo? Esse negócio de ficar se preocupando com letras é um equívoco, é perda de tempo, leva à morte espiritual. A gente tem que se preocupar, na verdade, é com o fogo do Espírito. Como se o Espírito Santo de Deus pudesse se contradizer e assim deixar de lado aquilo que foi escrito para a nossa instrução, para agora nós sermos instruídos por algum tipo de emanação fora de nós mesmos.
Não é assim. Não é mesmo. Nunca foi assim. Aqui nós encontramos, no capítulo 3, uma seção doutrinária da carta. O apóstolo Paulo, nessa carta tão pessoal que ele conduz para a igreja, uma igreja que ele tinha um grande carinho, nós vamos ver ele mesmo falando com saudade daqueles irmãos, gasta um tempo falando sobre doutrina, porque doutrina é importante. Na verdade, doutrina na Escritura está sempre associado à vida, e nós jamais podemos separar essas duas coisas, como se nós pudéssemos viver a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus, ou se devêssemos nos dedicar ao estudo da palavra e esquecer da sua prática. Simplesmente não devemos fazer isso, não podemos fazer isso. Na verdade, nós somos chamados para viver as duas coisas de forma junta. Nós aqui vemos uma das grandes batalhas de Paulo. Paulo teve uma grande luta contra alguns que se levantaram dentro da igreja. Eu já mencionei sobre esses grupos que queriam fazer com que os gentios, para que realmente fossem considerados filhos de Deus, pertencentes à aliança, precisariam adquirir certos simbolismos, certas posições, certas características do judaísmo. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos ver que quando a doutrina é levada a sério, a prática também será levada a sério. Quando nós nos dedicamos em conhecer da palavra do Senhor, nós não somos levados por enganos de ventos doutrinários, como também podemos vivenciar de forma adequada, viva, aquilo que o Senhor requer de nós. Bom, aquilo que acabamos de ler, o versículo 1 ao 11 do capítulo 3, nos fala do grande tema da vida do apóstolo Paulo, a justificação pela fé. Curiosamente, essa doutrina, a justificação pela fé, que foi tão cara ao apóstolo Paulo, que foi tão cara aos primeiros grandes teólogos, dentre eles Santo Agostinho, que foi tão cara ao nosso reformador Martinho Lutero, que foi tão cara ao reformador João Calvino, e que foi tão cara à história da igreja, como um marco daquilo que é fundamental para a nossa vida espiritual. Muitas vezes é completamente ignorada pelos crentes. Eu não vou fazer isso, mas se eu fizesse, pegasse o microfone e passasse aqui, perguntando aos irmãos, me defina justificação pela fé. Eu já fiz isso em outros momentos. E é realmente entristecedor. É de entristecer. Porque, infelizmente, nós não sabemos uma das coisas mais básicas da fé cristã, uma das doutrinas mais fundamentais da vida da igreja. E é sobre isso que Paulo está tratando aqui nesses versículos iniciais. Primeiramente, ele mais uma vez se alegra, e essa expressão tão importante na carta: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele diz que agora retoma o tema, reescreve sobre o tema, porque deseja lembrá-los do que realmente precisam crer. E ele os lembra por causa dos falsos mestres, por causa daqueles que aparentemente já estavam se achegando na igreja de Filipos. Até onde nós sabemos, Filipos não era um lugar que houve tanto debate como, por exemplo, na igreja
na Galácia, na igreja dos Gálatas, na própria Jerusalém, onde ali o apóstolo Paulo realmente teve grandes embates, teve realmente grandes dificuldades, e até mesmo na igreja de Corinto, e especialmente aos romanos, quando ele escreve de forma mais sistematizada, uma de suas últimas cartas, aquela mais doutrinária, ainda que todas sejam, onde ele descreve exatamente o que é a salvação pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça somente. Portanto, aqui, novamente, ele trata do assunto para com aqueles irmãos. Retoma o assunto porque sabe que é importante. E ele começa com palavras duras. Entenda, chamar cães, aqueles que estavam ali trazendo problema para a igreja, ainda que fosse uma palavra dura, muito diferente do que representa aos nossos dias, não era um xingamento, como nós geralmente estamos associados. Mas a verdade, os judeus chamavam os gentios de cães. E aqui o apóstolo Paulo deseja lembrar aqueles amados irmãos que há perigos que rondam a igreja. Perigos de fora, perigos de dentro. Doutrinas de fora, doutrinas de dentro. Pessoas que querem, de alguma forma, distorcer, mudar aquilo que nós entendemos da palavra do Senhor, sejam aqueles que estão fora dos nossos arraiais, como também, até mesmo, pessoas de dentro da igreja. E são exatamente esses grupos que ele menciona. Veja o versículo 2. Cuidado com os cães, referindo-se aos gentios. Cuidado com os maus obreiros, referindo-se aos falsos profetas, àqueles que ensinam mal a igreja, aqueles que conduzem de forma errada a igreja, e cuidado com a falsa circuncisão, aqui de forma mais específica, se referindo aos judaizantes. Os judaizantes, meus irmãos, eram esse grupo que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo, como eu já disse, e eles eram judeus que haviam abraçado o cristianismo, haviam abraçado as doutrinas cristãs, porém, ainda exigiam a guarda do sábado, ainda exigiam as dietas específicas relacionadas ao judaísmo, a não comer comida, carne de porco, uma série de coisas que estava relacionada o que hoje nós chamamos de dieta kosher. Eles também exigiam a circuncisão como marca identitária para aqueles que pertencem à aliança. Ano passado, quando expus Romanos, eu expliquei com mais detalhes as origens dos judaizantes. Mas de forma muito resumida, o que nós podemos lembrar é o seguinte: o povo judeu foi um povo extremamente sofrido por duras incursões militares dentro da região ali de Israel. E uma das últimas incursões aconteceu exatamente ali no período dos Ptolomeus, já num governo pós-Alexandre o Grande. Vocês lembram de Alexandre o Grande, aquele imperador, aquele homem das guerras que tentou conquistar, né, toda a terra. E após sua morte houve uma divisão daquilo que ele tinha conquistado, e Israel estava dentro dos espólios dessa conquista de Alexandre. E já, portanto, pós esse movimento, nós temos os judeus enfrentando grandes dificuldades. E os judeus nunca se submeteram de forma muito passiva às incursões militares. E nós temos uma rebelião por volta ali do terceiro, segundo século antes de Cristo, aquilo que vai ser chamado de a Guerra dos Macabeus. E nessa batalha, um grupo de judeus que fazem parte dessa família dos Macabeus vai se rebelar contra o império que os domina. E nessa batalha há um imperador, na verdade um soldado, um general, melhor dizendo, um homem militar,
Antíoco Epifânio, que profanará o templo de Israel. Ele posteriormente será chamado de aquele que trouxe a perversão, a profanação do templo. E realmente será um símbolo de maldade contra o povo de Deus. Esse homem entrou no templo de Israel e imolou, sacrificou um porco em adoração a Zeus, o que causou uma grande consternação no povo de Israel, causando assim uma rebelião terrível. Nós temos ali uma ação divina, onde Deus realmente usou o seu povo para conseguirem se libertar, a ponto de, mesmo quando o Império Romano, já tendo estabelecido a sua pax romana, a paz romana, tinha o povo de Israel, os judeus, como um povo que era o único dentre todos os povos que poderia adorar exclusivamente o seu Deus. Era uma forma do Império Romano de não entrar em colisão com esses nervosinhos que eram os judeus. Agora, o que fazia um judeu ser um judeu? Claro, a submissão ao Deus de Israel. Mas essa submissão ao Deus de Israel era externalizada por meio de símbolos, aquilo que posteriormente serão as sombras do que Cristo cumpriu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, explica isso, dizendo que tudo isso caiu em desuso, foi abrogado. Mas até então, isso estava em voga. E o que eram essas coisas? Quais eram essas marcas que faziam um judeu, que faziam alguém ser chamado realmente de povo de Deus? Exatamente a circuncisão, a guarda dos dias de festas, entre eles o sábado, e as dietas, aquilo que eles se separavam do que comiam. Agora vocês imaginem que nós temos um homem correndo pela Europa e ele traz o anúncio de que há um profeta, dentre todos os profetas o maior, e não é apenas um profeta, mas é o próprio Deus encarnado, o Messias, que agora cumpre todas as profecias do Antigo Testamento nele mesmo, tendo ele morrido e ressuscitado para a redenção de todos os povos, mas de forma mais específica para o povo judeu, qual ele pertencia. E por causa disso, não era mais necessário que os gentios, aqueles que estão fora do povo de Deus, para entrar na aliança, tivessem de ser circuncidados, tivessem de guardar o sábado, ou mesmo se separar com as dietas. Isso certamente soaria como uma completa loucura. Quem é esse homem? Quem ele pensa que é para querer mudar os nossos costumes mais fundamentais? Portanto, a salvação em Cristo para esses judaizantes não estava apenas restrita à confiança, à fé em Jesus Cristo, mas também a esses marcos identitários. Por isso que nós podemos dizer, de forma muito básica, que eles chegavam até mesmo a defender uma espécie de salvação pelas obras. Aquilo que o apóstolo Paulo vai contrastar a hora toda, dizendo: não dá para alguém ser salvo simplesmente pelo corte de um prepúcio, ou porque deixou de comer carne. Não dá, a salvação não se dá simplesmente porque você está guardando um dia de festa. A salvação está em Jesus Cristo. A salvação está na obra de Cristo. Por isso, ele resume, dizendo, chamando esses homens de falsa circuncisão. Por que falsa?
Porque agora, se referindo aos gentios, especialmente, Paulo nos fala que a verdadeira circuncisão não é a da carne, mas a do Espírito. Ele traz esse mesmo ensino quando escreve aos Colossenses, explicando que a circuncisão não é aquela que foi feita por mãos humanas, mas aquela que é feita pelo Senhor Jesus Cristo no coração. Essa é a verdadeira circuncisão, não a que separa a pele do prepúcio, mas aquela que separa o coração de pecado, limpando esse coração, separando agora e fazendo com que esse coração seja limpo, estando restaurado, regenerado, renascido pelo Espírito Santo. Portanto, o apóstolo Paulo aqui desafia esses homens ao chamá-los de falsa circuncisão e dizer que um gentio, sem qualquer um desses marcadores externos, por confiar em Jesus Cristo, é mais judeu do que qualquer um deles. Sem dúvida, isso é um grande escândalo. Sem dúvida, isso é uma doutrina escandalosa para aqueles ouvidos, mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, é salvação. Para aqueles que creem em Jesus, certamente estão confiados em Cristo e podem descansar. É por isso que Paulo mesmo diz, eles estão confiando na carne, mas nós não confiamos na carne. Então, a partir do versículo 4, ele dá o seu próprio exemplo para mostrar que se fosse confiar nos marcadores do que é o judaísmo, ele seria o maior dentre os judeus, ou pelo menos estaria dentre os maiores. Veja o versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele explica. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era um fariseu, isto é, dos grupos do judaísmo, os mais severos na guarda da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Queridos, é claro que essa biografia, essa autobiografia de Paulo, ela não é uma expressão de orgulho, como alguém que quer contar vantagem. Ele só quer mostrar que se for para querer discutir o que é marcador de judaísmo, o que é o que faz alguém ser judeu de verdade, ele poderia confiar na sua vida, ele poderia confiar na sua carne, mas isso, ele vai dizer depois, é esterco, expressão que ele vai usar, que o nosso tradutor usaram como lixo. Isso não vale nada. É interessante ver alguém que tem aquilo e diz, olha, isso aqui não vale nada. Eu me lembro de um amigo, pastor, que fez seu PhD nos Estados Unidos, e ele dizia assim, olha, alguém que não terminou nem a graduação, chega para você e diz assim, olha, estudar não vale nada, esse negócio de ser acadêmico, graduação, mestrado, doutorado, isso aí não tem grande valor. Tem um peso, mas é pequeno. Agora, quando alguém que passou pelo processo de graduação, mestrado, doutorado, chega e diz, olha, eu fiz tudo isso, mas posso dizer uma coisa, não vale nada. Isso não tem grande importância. Tem um outro peso, não é mesmo? Essa é a ideia que Paulo está estabelecendo aqui. Ele está dizendo, olha, quando eu falo que não vale nada, não é porque eu não tenho para mostrar. É porque tendo, abandonei tudo isso que me dava status, que me colocava
dentro da mais alta sociedade. Inclusive, há evidências, indícios de que talvez o apóstolo Paulo tivesse pertencido ao próprio Sinédrio, pelo menos em algum momento, ou talvez tivesse acesso, considerando que ele foi um dos alunos mais imponentes do grande professor da época, que fora Gamaliel. Nós não estamos tratando aqui de um judeu da periferia. Nós estamos falando de alguém que detinha grande conhecimento do Antigo Testamento, que detinha grande conhecimento da cultura grega, que pelo menos falava umas 3, 4 línguas, que tinha posição dentre os judeus, a ponto de ter recebido autoridade do próprio Sinédrio para perseguir os cristãos e matá-los ou levá-los à cadeia. Não era um qualquer, não era alguém que não tinha nada para perder e aí abraçou o cristianismo porque não tinha mais nada para fazer. Não era esse o caso. Era alguém que já tinha tudo pela visão humana. Era alguém que já tinha conquistado tudo o que se esperava de uma sociedade judaica. No nosso contexto, nós podemos dizer, ele já é alguém que está no topo da sua área profissional, já está entre a mais alta sociedade pernambucana, tem acesso direto ao prefeito. Se ligar para Raquel, ela o atende. Ele tinha acesso civil, acesso religioso. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele simplesmente largou tudo isso, porque entendeu que em Cristo isso não tinha valor algum. Portanto, quando ele ensina essa verdade, ele está ensinando isso porque ele encarnou isso na sua vida, porque não considerou nada como de fato de valor, porque tudo isso só traz justiça própria, mas não a justiça de Deus. Veja o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, veja, ele entende que isso de fato era algo de valor. Isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí está o ponto. Todas essas coisas poderiam trazer status humano para Paulo, mas não tem valor eterno. Todas essas coisas poderiam estabelecer, de fato, algo de justiça própria para com ele, algo que se orgulhasse, mas isso não tem valor diante de Deus, não tem valor diante do Senhor. Não importa quem são os seus pais, não importa a sua conta bancária, não importa onde você mora, não importa quem você conhece, não importa, porque Deus não julga por meios humanos. Não adianta você querer dar uma carteirada com Deus. Sabe aquela história da Blitz? O cara é parado na Blitz, está embriagado, aí mostra seus documentos, aí mostra lá uma carteirada lá de coronel, não sei das quantas. Com Deus, isso não cola. Com Deus não tem carteirada. Todos nós estamos diante dele. E as nossas justiças próprias, são trapos de imundícia
Nossas justiças próprias não valem nada diante de Deus. Não importa se você tem mestrado, se você tem doutorado, não importa se você é o melhor professor, não importa se você é o melhor funcionário, você tem a plaquinha lá, o funcionário do mês, não importa se você foi o pior funcionário, se você perdeu o emprego, não importa, porque diante de Deus nada disso tem valor. Entenda. É contra isso que Paulo estava lutando, contra o orgulho próprio que nós temos, contra essa noção tola de nós acharmos que somos alguma coisa, quando ele diz no final das contas, tudo eu considerei como perda, tudo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Amados irmãos, a verdade da justificação pela fé é que ela não pode vir por obras, mas sim por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Somente mediante a fé em Jesus Cristo nós podemos obter a justiça eterna. Somente por meio de Jesus Cristo nós encontramos o verdadeiro perdão. Portanto, a nossa identidade não está atrelada àquilo que fazemos, mas àquilo que Cristo fez. A nossa identidade não está atrelada ao nosso passado. Não importa se você foi um assassino, não importa se você foi um ladrão, um mentiroso, se você quebrou os 10 mandamentos dezenas de vezes. Se hoje você crer no Senhor Jesus Cristo, se hoje você confiar em Cristo, você é salvo por Ele, pela sua obra. Parece tão fácil, não é? Mas não é. Porque o sangue derramado naquela cruz não foi uma obra fácil. Os méritos são todos de Cristo. A obra é toda de Cristo. Por isso, no versículo 10, ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É isso que Ele quer. É isso que eu desejo do coração dele. Com Jesus não tem atalho. Com Jesus não tem jeitinho. Com Jesus é confiar nele, se entregar nele e viver nele, nos sofrimentos dele, até a morte. Amados irmãos, não há discurso aqui de ufanismo de prosperidade. Há apenas o discurso real da salvação em Jesus Cristo, de confiarmos no nosso Redentor, aguardando o dia de toda a restauração. Eu mencionei na oração o caso desses 2 pastores queridos, homens de Deus que me foram muito especiais na minha caminhada. Tive o privilégio de conhecer o reverendo Harry Reeder em 2016, eu acho, 2016. Quando estive num congresso de revitalização de igrejas que ele mesmo conduziu, e tive ali a condição de aprender um pouco mais sobre como que nós podemos encontrar uma igreja que está, às vezes, perdendo as suas forças, e pela palavra do Senhor, restaurá-la. Algumas estratégias da palavra de Deus para isso. Em 2018, em São Paulo, tive o privilégio, junto com o reverendo Daniel, reverendo Rodrigo, de participar do congresso City to City, que teve
como preletores o reverendo Tim Keller e Paul Tripp. E foi uma bênção do Senhor aquele momento. Pude ir lá cumprimentá-los, tive acesso a isso. Homens de Deus escreveram obras que têm nos abençoado, inclusive o livro que temos usado nos pequenos grupos aqui da nossa igreja, Encontros com Jesus, é da pena do reverendo Tim Keller, mas isso não impediu de por 3 anos, 2020 foi quando ele recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas, por 3 anos sofrer tratamento de câncer, quimioterapia, até que na quinta-feira ele recebeu alta do hospital para ir para casa, para morrer. Não havia mais o que fazer. Com 72 anos, jovem, tantas coisas nós poderíamos dizer que ele ainda poderia ter feito, ter escrito, mas chegou o momento. E uma das coisas que ele disse, e que depois seu filho Michael escreveu, é que ele estava pronto para se encontrar com Cristo. É algo muito parecido com isso que nós encontramos aqui do apóstolo Paulo. Ele dizendo, eu estou pronto. Se o Senhor quiser, tudo eu coloco como perda, porque o que vale de fato é conhecer Cristo. Esse sentimento, esse desejo, essa disposição não vem do nada, vem de uma esperança sobrenatural na ressurreição. Meus irmãos, a morte não é o fim. Todos nós, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, enfrentaremos a morte. Talvez como o reverendo Hal Reeder, bateu o carro um dia antes da morte do Tim Keller, 75 anos, estava dirigindo seu carro, bateu num caminhão, morreu na hora. Ainda que com a idade avançada, certamente seus familiares não estavam esperando sua morte. Mas ele se encontrou com Cristo. Talvez com 3 anos de tratamento, como o caso do Tim Keller, eu não sei como vai ser comigo, e certamente você não sabe como vai ser com você. Mas a esperança tem de ser a mesma. A fé tem de ser a mesma, porque o objeto da fé é o mesmo. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. É porque Ele morreu que nós temos esperança. É porque Ele ressuscitou que nós temos esperança. Nessa noite, amados irmãos, nós somos considerados a observar como que ajustar a doutrina nos ajuda a ajustar as nossas expectativas, a ajustar o nosso coração, a ajustar a nossa alma, a ajustar a nossa prática. E realmente somos levados a observar em tudo isso a bondade do Senhor. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Ainda tinha mais coisa para falar. Metade do sermão ainda, na verdade. Mas eu estou perdendo o horário, reverendo presbítero André. Estou falando demais. Preciso ser mais conciso, né? Tem tempo, é? O presbítero André está deixando aqui eu pregar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Já que o André disse que pode, eu vou... Me dê mais 15 minutos aí para a gente continuar o texto. Versículo 12, até o final, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha alegria e coroa. Sim, meus amados irmãos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Uma boa doutrina levará necessariamente a uma boa prática doutrinária. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Uma vez que está convencido de que essas questões terrenas, essas marcas de uma identidade judaica, essas ações, essas obras da lei, nada tem de valor diante da justiça de Deus. Ele agora pode se direcionar para Cristo, e com Cristo ter a sua expectativa toda guardada, sabendo que é nele que ele pode confiar, sabendo que tudo deve aguardar do próprio Senhor numa busca por salvação. Veja, a justificação pela fé, a salvação pela graça, não anula o nosso chamado para uma obra, para uma vida pura, para uma busca de santificação. Pelo contrário, ela nos leva a esse caminho, ela nos leva a essa jornada. Uma vez que a salvação foi conquistada por Cristo, o nosso alvo é a perfeição em Cristo. O nosso alvo é Cristo. Essa semana, num gabinete, num aconselhamento, eu falava sobre isso com uma pessoa e dizia que nosso exemplo é Cristo. E essa pessoa dizia assim: pastor, isso é muito importante para mim, porque nas minhas leituras da palavra de Deus, muitas vezes eu sempre me colocava dentro da história de algum personagem bíblico, menos Jesus. A ideia de que nós devemos ser como Davi, devemos ser como Sansão, porque afinal de contas eles são pecadores como nós somos. E aí dá para a gente ter uma certa condescendência com o nosso pecado, não é? Mas não é ele, não são eles os nossos exemplos. Não. O nosso exemplo é Cristo. Quem nos conquistou foi Cristo. E portanto nós prosseguimos para o alvo, que é Cristo. Aquilo que o apóstolo chama de o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Sermos pequenos cristos. Sermos imitadores de Cristo. Sermos discípulos de Cristo. Por isso que Paulo diz, não que ele já ache que tenha obtido, não que ele já ache que tenha alcançado essa perfeição, porque pode parecer isso. Mas não é esse o caso. É que quando nós temos um padrão alto, nós nunca vamos cair na tolice de achar que o nosso pecado é pequenininho.
Veja, se o meu padrão é Sansão, eu me relacionar com a prostituta está de boa. Porque com ele foram várias. Então tá bom, ainda está no padrão. Se meu padrão é Davi, adulterar é tranquilo. Afinal de contas, ele também fez isso. Mas meu padrão não é Davi. Meu padrão não é Sansão. Meu padrão é Cristo. É por isso que Paulo agora roga a esses irmãos que considerem imitá-lo. Não é uma contradição. É porque uma vez que ele diz, o meu alvo é Cristo, vamos lá, gente, me imitem. O alvo de vocês é quem? Cristo. Essa é a ideia. É esse o caminho que ele está aqui desenvolvendo, para que esses irmãos não pensem que o alvo deles é algo menor do que o Santo Jesus Cristo. Assim, Paulo conclui, chamando esses irmãos à maturidade, dizendo que até mesmo se algum deles pensa de modo diferente, é o Espírito Santo quem vai esclarecer todas as coisas em seu coração. Inclusive, isso aqui é um dos textos que traz uma calma ao meu coração, quando às vezes explico uma coisa para uma pessoa, explico, para ela no final dizer assim, tá certo, entendi, mas discordo. Aí eu lembro que Paulo diz, todos, pois, que somos maduros, temos o mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Ok. Senhor, é contigo. Eu já tentei. Não tem mais o que fazer. E Paulo pensou a mesma coisa. Olha, eu argumentei. Eu falei. Se vocês querem insistir, então já é com Deus. Aí é o Espírito Santo que vai convencê-los. E ao seu tempo assim será. Nem que seja na morte. Assim vocês vão ser convencidos. Mas agora, no final da sessão, o apóstolo Paulo mostra que há dois exemplos. Dois grupos para servirem de exemplo aos cristãos. O primeiro são esses judaizantes. São esses que ele fala que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é aquilo que deveriam se envergonhar. A sua carne, as suas obras. Se orgulham do que são, do que fazem, quando deveriam se envergonhar. Por outro lado, Paulo diz, sejam meus imitadores. Observem como eu vivo em Cristo. Quem vocês vão querer ter como de verdadeiros exemplos? Considerando, portanto, que a nossa pátria não é terrena, não podem ser as obras terrenas que nos dão, de fato, alegria. Esse é o último argumento de Paulo. Veja aí o versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Como esperar obras da lei? Como esperar obras humanas nos deem algum mérito diante de Deus, quando tudo isso vai passar? Tudo isso vai passar. Todos os seus diplomas, todas as suas conquistas, todos os seus elogios, as suas fotos do Instagram, tudo vai passar. Suas viagens, seu dinheiro na conta, tudo isso vai passar. Você não vai levar nada. Porque isso tudo não tem valor no final das contas. No final das contas, o que de fato tem valor é a grande expectativa que temos da volta de Jesus Cristo.
que transformará esse corpo de humilhação, esse corpo que não tem valor, num corpo glorificado, para que não mais pequemos. Essa é a grande expectativa, esse é o grande desejo dos crentes. E assim, conclui o apóstolo Paulo: meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Paulo conclui, lá da prisão, desejoso em ver os seus amigos, saudoso, mas sabendo que mesmo que ele morra, mesmo que tudo se acabe, em Cristo ele tem a esperança verdadeira de ter alegria com esses irmãos, com o seu coração firmado em Cristo. Ele e os irmãos de Filipos, e nós também. Amados, que nós de modo algum nos neguemos a estudar a palavra do Senhor. Perceba como é importante a gente conhecer a palavra, conhecer a doutrina, conhecer aquilo que revela a Escritura. Não se canse de estudar a palavra do Senhor. Pelo contrário, se dedique em ler mais livros, em ler mais a Bíblia, em conhecer mais o Senhor, porque conhecendo mais, nós praticamos melhor, vivemos melhor, honramos a Deus melhor. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, aplique em nossos corações a sua palavra. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Agradeço, Pai, por esta noite, estarmos aqui juntos, reunidos e ouvirmos a tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor, a tua lei. Ensina-nos as doutrinas que revelaste aos teus santos, para que não sejamos levados por ventos de doutrina, por enganos, por falsos mestres, que querem requerer coisas para a salvação que o Senhor não requer. Mas antes, estejamos confiados em teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor e Consumador da nossa fé. Que Ele, somente Ele, seja o centro de nossa vida, o alvo, o nosso exemplo, o nosso herói. E assim, Senhor, vivamos neste mundo, na expectativa do vindouro, a nossa pátria celestial, qual aguardamos ansiosamente. Em nome de Jesus. Amém.